Flamengo está muito próximo de anunciar Claudinho como novo reforço. Claudinho muito perto do Flamengo. Está praticamente fechado. O Flamengo ainda estão muito acima dos outros, mas muito. Se os outros não se mexerem, a diferença vai ficar cada vez maior. Gostei. Acho que é um jogador interessante, é um jogador muito técnico, é um jogador que faz gol, que dá assistência. Pelas redes sociais do Flamengo, alinhando aí um anúncio de chegada dele. Inclusive, esse pessoal do Flamengo já está preparando o anúncio dele, material tudo pronto. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Vai ficar um timaço, hein, nação? Com a chegada do Claudinho, o Mengão vai começar a dar dor de cabeça pros rivais, hein? O Flamengo está montando o timaço pensando no Mundial de Clubes de 2025, hein? Olha, o Claudinho chegando vai reforçar demais o elenco do Flamengo. Agora é o seguinte, nação, quero que você chegue aqui na manhã desse domingo. Já desejo para você um muito bom dia para todos vocês. Chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Você torce pro Flamengo de verdade? Então deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, para você se inscrever, ativar o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E corre nos comentários e coloca aí: você aprova essa contratação do Claudinho? Para você o Claudinho vai dar certo no Flamengo? Comenta aí embaixo e também coloque de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais? Escreva pra gente saber aonde você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Pilhado, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora então analisar as informações do Flamengo na manhã deste domingo. Claudinho muito perto do Flamengo, tá? Eu já vou começar a live dando a informação principal. Muita gente me pergunta: Pilhado, e o Claudinho vem pro Flamengo, não vem? Então eu digo, de acordo com tudo que eu tô apurando, de acordo com pessoas que eu mandei mensagem hoje que me responderam, fortíssimas dentro do Flamengo, e uma delas inclusive próxima ao staff do Claudinho, tá praticamente fechado. Essa foi a declaração que eu recebi de pessoas grandes no Flamengo e que eu recebi, inclusive, dessa pessoa que eu conheço, que é muito próxima ao staff do Claudinho. A notícia é: ele tá praticamente fechado. Eu vi, tá? Essa notícia hoje ela tá repercutindo, mas eu sempre procuro dar informação de acordo com a minha informação. Porque para eu falar alguma coisa nos meus vídeos, é porque eu apurei, é porque eu corri atrás. E vocês sabem, eu fui um dos primeiros a falar dessa situação que o Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito voltar para o Brasil. O Claudinho, como eu disse há 2 dias, e que agora muita gente já está passando a mesma informação, ele tem uma grande vontade de voltar ao Brasil, inclusive porque ele ainda sonha disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira. Ele sabe que no futebol russo, ainda mais com a guerra, tá muito isolado. Eles não estão nem tendo uma grande visibilidade, né, no futebol europeu. Então, o Claudinho voltando para o Flamengo, ele sabe que ele vai ter, assim, mais chances de defender a seleção brasileira. O que acontece? A informação que foi trazida, né, lá atrás pelo paparazzo de que o Flamengo ofereceria 14 milhões de euros, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros pelo Claudinho. O Flamengo ofereceu para o Zenit. Qual é a grande diferença dessa negociação para as negociações passadas do Flamengo com o Claudinho? O Zenit quer negociar. É aí que está o trunfo do Flamengo. Nas 2 últimas vezes que o Flamengo foi forte atrás do Claudinho, o Zenit não queria negociar o Claudinho. O Zenit, para falar a verdade, ele estava cagando para o Flamengo. O Zenit nem atenção ele deu para o Flamengo, e a gente dizia isso aqui. O Zenit, ele sempre dificultou uma negociação entre o Claudinho e o Flamengo, porque no ano passado, na janela passada, o Claudinho já queria voltar para o Brasil, já queria voltar para o Flamengo. Só que agora o Zenit contratou um meia russo, né? Gastou caro com esse meia da seleção russa, e o Zenit já aceita negociar o Claudinho. Agora, isso é o ponto positivo. O Zenit aceita. Então, o Flamengo está disposto a abrir o caixa. O Zenit está disposto a vender. Tudo indica
que essa negociação vai ser concretizada. Aí me perguntam, por que você não crava essa informação? Porque o Zenit não precisa de dinheiro. O Zenit, para quem não sabe, ele está ligado à empresa de gás lá da Rússia. Ao gás russo é muito dinheiro. É um dinheiro que não acaba, o dinheiro do Zenit. Então, o que acontece? Eles não vão ceder na negociação. Se o Flamengo quiser contratar o Claudinho, ele vai ter que gastar mais do que 15 milhões de euros. O Zenit pede 18 milhões de euros. 18 milhões de euros é muito dinheiro. O Claudinho seria 2 milhões de euros mais caro do que o De La Cruz, se o Flamengo pagar 18 milhões de euros. Agora, cabe uma negociação? Sim, eu acho que cabe. Mas pelo que eu falei com essa pessoa que é muito próxima ao staff do Claudinho, ela acha que o Zenit não vai baixar de 18 milhões de euros. Quer tirar o Claudinho? Bota 18 milhões de euros no jogo. Se não, eles acham que não vai acontecer. Eu já acho que pode fechar por 16,5, 17. Aí me perguntam, vale a pena, pilhado, o Claudinho por 18 milhões de euros? Eu vou ser bem franco. Eu não acho. Eu acho um baita jogador. Eu acho um cara que vai somar muito no Flamengo. Mas 18 milhões de euros é muito caro. Eu quero lembrar para vocês que o Zenit contratou o Claudinho por cerca de 15 milhões de euros. Eles estão aumentando o valor de mercado do Claudinho em 3 milhões de euros. Agora, é um meia. O Flamengo está precisando de um meia. O Flamengo só tem o Arrascaeta e já queria o Claudinho há muito tempo. Vale lembrar que o Arrascaeta muitas vezes está sem condições físicas, está tendo muita lesão. Agora, o que me surpreende é por que o Flamengo gasta tão mais do que os outros clubes para contratar. Você vê o Felipe Anderson do Palmeiras. Fizeram pesquisa de mercado, foram atrás de um cara que estava livre. Não vai sair por 18 milhões de euros. O Flamengo já contrata o De La Cruz por 16 milhões de euros. O Léo Ortiz por cerca de 11 milhões de euros. O Vinha também foi caríssimo. Eu acho que o Flamengo, às vezes, ele exagera nos valores das negociações. Mas como eu estou aqui para dar informação, até mais do que opinião, Claudinho nunca esteve tão perto do Flamengo, tá? Claudinho está muito perto do Flamengo. O Everton Cebolinha foi cerca de 15 milhões de euros, foi 75 milhões de reais. O Flamengo gasta muito, mas o Flamengo está disposto a pagar, o Flamengo está disposto a contratar o Claudinho. E uma informação que também é importante para o torcedor do Flamengo: o Tite quer o Claudinho. Quando me perguntam, mas o Claudinho vem para ser titular, o Tite aprovou o Claudinho. Vale deixar claro que o Tite já convocou o Claudinho para a seleção brasileira, tá? Já convocou. Então, é uma situação que o Tite quer o jogador, o Tite quer contar com o Claudinho, e o Claudinho vai sim ser um grande possível reforço do Flamengo. A negociação está muito próxima de ser concretizada. O Flamengo está totalmente focado nessa negociação. Então, o Flamengo deve fechar em breve com o Claudinho. O Zenit está esperando aí a Supercopa da Rússia, que ele vai disputar a final pelo Zenit, e depois ele deve ser contratado. Vale lembrar que dos times fortes aí no mercado, vários já fizeram contratações nessa janela. O Botafogo contratou o Almada, o Botafogo contratou o Alan, que foi volante da seleção brasileira. O Palmeiras fechou o Felipe Anderson. O Palmeiras está atrás de novos reforços. E o Flamengo ainda não anunciou nenhuma grande contratação. E também vale lembrar que o Flamengo está precisando de elenco. Porque quando você bota aí o Flamengo para usar time reserva, né? Quando você bota o Flamengo para jogar com time reserva, o Flamengo não ganha. E aí vem a desculpinha da torcida do Flamengo. Ai, pilhado, mas estava com o time reserva. Se é para fazer um elenco super poderoso, né? Se é para fazer um elenco galáctico e você não ganhar quando tem o time reserva, eu não consigo entender. Por que investir tanto para ter um elenco? Então fica só com o time titular. É simples assim. Então, Palmeiras e o Flamengo ainda estão muito acima dos outros. Mas muito, muito. Se os outros não se mexerem, a diferença vai ficar cada vez maior. E olha, o futebol brasileiro está parecendo aquele futebol espanhol, quem está acostumado a ver Barcelona, Real Madrid, Barcelona, ultimamente muito mais o Real Madrid, mas é o que está acontecendo no futebol brasileiro, é Flamengo, é Palmeiras, é Flamengo, e de vez em quando algum outro time belisca alguma coisa. Talvez seja por isso que os estaduais não acabam no Brasil, que é a oportunidade da maioria dos times conquistar algo. Isso pode mudar? Pode mudar. O futebol é cíclico, né? Às vezes quem está lá em cima vai lá para baixo. Normal. Principalmente quando ocorre
mudanças de diretoria. O Palmeiras vem numa sequência de 3 gestões, seguindo uma linha empresarial, uma linha séria, profissional, Paulo Nobre, Gagliotti, Leila. O Flamengo, idem, veio Bandeira de Melo para acertar a casa, para deixar tudo normal, sem aquelas dívidas gigantescas. Veio Rodolfo Landim também com uma visão comercial, profissional, e o Flamengo e o Palmeiras se tornaram grandes potências. Agora tem as SAFs no Brasil, Botafogo se reestruturando, Atlético Mineiro, o Bahia, tem o Atlético Paranaense que já tem essa mentalidade profissional, essa gestão há muitos anos com o Mário Celso Petralha, enfim. Há uma mudança, mas Palmeiras e Flamengo ainda estão muito acima dos outros, mas muito, muito. Se os outros não se mexerem, a diferença vai ficar cada vez maior. O Flamengo tem eleições no final do ano, e dependendo de quem ganhar, pode ser que a coisa mude, hein? Porque para substituir o Rodolfo Landim não é uma missão das mais fáceis. Mas, de novo, se nada for feito, se o pessoal não começar a se coçar, a se mexer, Palmeiras e Flamengo vão dominar o futebol brasileiro ainda por... Zenit aceita a proposta e Flamengo encaminha a contratação de Claudinho. Equipe do jogador já trabalha no material de despedida do time russo e da chegada ao Fla. Bom, essa é a história do Claudinho, que eu acho que será um grande reforço. Agora, concordo com os amigos que disseram aqui, perigo o Tite deixá-lo ainda um bom tempo na reserva, né? Porque o Tite tem dessas coisas, né? A gente está vendo o que ele está fazendo com o Léo Ortiz e com o Vinha. O Flamengo trazendo o Claudinho, Marcos Antônio também é meio campo. É mais defensivo, Claudinho é mais ofensivo. Mas não me espantarei se melar. Agora, acho também que o Flamengo tem que aproveitar e vender o Wesley. 12 milhões de euros está muito bem pago pelo Wesley. O Flamengo esnobou, pediu 15. 15 eu acho que ele não vai levar. Se o Bournemouth oferecer 13, eu acho que o Flamengo tinha que vender. Na hora. Imagina, o Flamengo está negociando o Claudinho por 18 milhões de euros. Consegue 12 ou 13 no Wesley? Está muito bem vendido. E aí, com esse dinheiro, ele consegue buscar um outro lateral e talvez fechar a contratação do Marcos Antônio. Vamos ver. MP, você gostou da contratação do Claudinho? Gostei. Acho que é um jogador interessante, é um jogador muito técnico, é um jogador que faz gol, que dá assistência. Eu acho que é uma excelente contratação. Paulo César Pereira, VP de Secretaria, deixou o mandato, deixou a gestão Rodolfo Landim para apoiar o BAP. É isso mesmo, é o 4º VP que deixa a gestão Landim por conta do mesmo assunto, do mesmo motivo. Apoiar o BAP, que será concorrente, rival de Rodrigo Dunch. Rodrigo Dunch é candidato do Rodolfo Landim nas eleições presidenciais que vão acontecer no fim desse ano. O 4º, vamos relembrar aqui, Marcelo Conte, VP de Gabinete, também vai apoiar o BAP. Rodrigo Toches, VP de Finanças, vai apoiar o BAP. Paulo César Pereira, VP de Secretaria, vai apoiar o BAP. E Ricardo Campelo, VP de Responsabilidade Social, também vai apoiar o BAP. Outros VPs devem deixar a gestão Rodolfo Landim, mas não para apoiar o BAP, pode apoiar um outro candidato, como Maurício Gomes de Matos, o que eu soube que Arthur Rocha deve ser um deles, tá bom? E o Zico já tem um candidato dele, porque o Raul Plasma, ex-goleiro do Flamengo, deu uma declaração para um conselheiro e falou que Zico vai apoiar o BAP. Ele falou, o Zico vai apoiar o BAP, é um bom candidato e vamos abraçar essa causa. Ele também disse ser contra a SAF no Flamengo. O Flamengo não precisa de SAF hoje, amanhã e nunca. O Flamengo, pela grandeza que tem, não precisa nunca de SAF. Então, informação importante aí para mim é que o Zico escolheu o candidato dele, vai apoiar o BAP. E o BAP está tendo apoio de muita gente grande nos bastidores do Flamengo, como o Cláudio, que já foi VP de Finanças do Flamengo, Prakonovic, acho que é assim que se pronuncia, perdão, galera. Mas quem? Flávio Williman também vai apoiar o BAP, muita gente indo apoiar o BAP. Então essas eleições prometem. Eu procurei o BAP para saber se ele já escolheu o VP dele, o vice-presidente dele, e ele falou, não vou falar de nomes agora, mas apenas de conceitos e princípios. Então o BAP trabalhando em silêncio aí. Vamos falar agora de mercado da bola, pessoal.
porque hoje o Claudinho provavelmente fez o seu último jogo com a camisa do Zenit. O Zenit enfrentou o Krasnodar pela Supercopa da Rússia e o Zenit venceu, inclusive, o título, mais um título na conta do Zenit e também do Claudinho. O Claudinho não fez um bom jogo, atuou grande parte pela ponta esquerda, inclusive, saiu aos 17 do segundo tempo e saiu revoltado. Tem até uma imagem circulando nas redes sociais, eu não posso botar aqui no canal, obviamente, por conta de direito de transmissão, mas uma imagem que ele nem cumprimentou o técnico. Eu não gosto muito de falar disso, porque depende muito do contexto da situação, da relação dele com o treinador, mas o fato é que ele saiu de cara fechadona, não gostou nem um pouco de ter saído, a verdade é essa, e não cumprimentou o técnico. Na zona mista, em entrevista ao jornalista brasileiro que trabalha lá na Rússia, faz a cobertura do dia a dia do futebol russo, que é o Fábio Aleixo, o Claudinho despistou sobre a saída do Zenit, e ele foi questionado, e aí, fica ou sai? Aí ele falou, sempre tem essa pergunta, e saiu assim, não respondeu se de fato vai ficar ou vai embora, despistou. Então, gente, na boa, se ele fosse ficar, ele teria dito ali naquele momento, não, eu vou ficar, isso tudo que estão falando é mentira, não procede, aquele discurso todo que a gente já sabe que o jogador tem na hora de tentar desmentir uma informação. E, nesse caso, ele não desmentiu, mas também não confirmou, ele poderia ter negado. E se fosse mentira, eu tenho certeza que ele teria negado. E ele ficou calado porque ele sabe que a qualquer momento ele pode dizer bye bye to you para a Rússia e para o Zenit. Eu não sei falar russo, senão, obviamente, eu falaria russo aqui. Mas fato é que é isso, tudo bem encaminhado. Repito o que eu falei no vídeo de ontem. As pessoas responsáveis pelas redes sociais do Claudinho já se reuniram com as pessoas responsáveis pelas redes sociais do Flamengo, alinhando aí um anúncio de chegada dele. Inclusive, esse pessoal do Flamengo já está preparando o anúncio dele, material tudo pronto, o que não quer dizer que com certeza ele vai assinar. Eu vou dar um exemplo aqui. Andrés Pereira, na ocasião estava tudo pronto também, tudo alinhado para a divulgação da permanência dele em definitivo. Só que aí, vocês vão até se lembrar que a diretoria viajou lá para a Inglaterra, fechou o acordo com o Manchester United, em cima da hora o Flamengo desistiu e esses materiais, esses arquivos ficaram esquecidos numa pasta lá, Andrés Pereira, e nunca foram utilizados. Mas nesse caso do Claudinho não faz o menor sentido ter essa reunião, sendo que, não vamos fechar. Acho pouco provável que não feche. Óbvio, o Flamengo mantém cautela por se tratar de um clube russo, que são clubes totalmente difíceis de negociar, eles são bem complicados mesmo. Inclusive, uma pessoa do lado do Claudinho me disse que grande chance, dando tudo certo, de ele usar a camisa 97 no Flamengo nesse ano, porque é o ano de nascimento dele. Foi o que me relataram, pelo menos no lado do Claudinho. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Antônio, o que está acontecendo? Flamengo, que já esteve muito próximo de fechar a contratação desse jogador por empréstimo, em cima da hora, a Lazio mudou, fez mais alguns pedidos. Por quê? Porque a Lazio recebeu uma proposta para vender o Marcos Antônio. E aí, para a Lazio, seria melhor do que emprestar ao Flamengo. E o Flamengo quer por empréstimo, com obrigação de compra, se ele atingir as metas estabelecidas em contrato. E aí agora está esse debate, porque o Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Só que a Lazio prefere vender o jogador agora, já garantir a grana. Confesso para vocês que eu não sei qual é o clube que ofereceu proposta de compra a Lazio para ter o Marcos Antônio. Mas é isso que está travando o negócio. Por ser começo de janela, o Flamengo está tendo paciência e está tentando convencer a Lazio, obviamente com a ajuda dos empresários do jogador e até mesmo com a vontade do atleta. Mas é isso que está travando o negócio. Só passando aqui para vocês, porque muita gente está me perguntando isso no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. O que aconteceu com a história Marcos Antônio? Mas é isso. O Flamengo mantém interesse, mantém cautela também. A gente sabe que com o Flamengo acaba se tornando de fato tudo novela, e com o Marcos Antônio, que eu achei que fosse rápido, pelo visto se tornou mais uma novela mesmo. É isso aí, nação. Mengão montando um timaço, hein? Timaço com a chegada do Claudinho. Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra você. O Flamengo está se reforçando muito bem nessa janela de transferência. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter mais reforços, né? Tem aí o Marcos Antônio, a possibilidade de chegar também. A gente vai ficar de olho para trazer as informações para vocês. Mas não se esqueça, coloca nos comentários, deixa a sua opinião. Se você acredita que o Claudinho vai dar certo no Flamengo, é um bom reforço, comenta aí embaixo, deixa a sua opinião. E a próxima partida do Flamengo agora é no sábado que vem, contra o Criciúma. A partida será realizada em Brasília. E aí o Flamengo terá a oportunidade de voltar, né, a pontuar novamente. O Flamengo que vem de uma derrota
perdeu para o Fortaleza no Maracanã por 2-1, e aí nessa partida perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro, isso porque o Palmeiras e o Botafogo venceram, mas aí no meio dessa semana tem uma partida entre Palmeiras e Botafogo, né? Uma partida aí que vamos torcer para que termine empatado, né? Porque aí os dois não se distanciam aí do Flamengo, e o Flamengo tem a oportunidade de vencer e aí embolar tudo de vez e voltar novamente ali no topo, né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.